Olá, eu sou Leopoldo Veras, gestor de novos negócios na ePharma. Eu vou compartilhar aqui um pouco da minha visão sobre o futuro da saúde corporativa e falar também sobre como estamos vencendo os desafios na assistência à saúde que tanto afetam a produtividade e os resultados organizacionais. Sempre que falamos em custos da saúde, é sempre importante lembrar que o que controlamos no orçamento das empresas são os custos diretos com planos de saúde, ambulatórios, medicina do trabalho, dentre outras despesas recorrentes. Mas sabemos que os custos indiretos de uma má gestão da saúde podem significar 2 ou 3 vezes esses custos. Aqui eu estou falando de performance, produtividade, engajamento, motivação, enfim, efeitos que passam muitas vezes desapercebidos pela gestão e não associadas diretamente às condições de saúde dos seus empregados. Saúde é um tema estratégico em qualquer companhia, independente do porte ou do setor de atuação. Entender despesas de saúde como investimentos podem começar a transformar nossa visão sobre a saúde corporativa. Precisamos, no entanto, sermos mais seletivos com os nossos investimentos. O mercado está se transformando e precisamos repensar a forma como escolhemos nossos investimentos em saúde. Estamos, no atual momento, vivendo uma desaceleração econômica provocada pela pandemia, mas, ao mesmo tempo, estamos vendo o setor de saúde se reinventar. Nos últimos 5 meses, evoluímos 5 anos em termos culturais na adoção tecnológica. Novos modelos estão surgindo, novas formas de lidar com a gestão de saúde populacional estão se consolidando. Uma nova saúde corporativa está surgindo, focada na coordenação de cuidados e em modelos abertos, ecossistemas conectados, integrados com as pessoas no centro das estratégias de saúde. Não dá mais para pensar em saúde ocupacional isolada do plano de saúde ou isolada do plano de medicamentos, por exemplo, né? O foco não está mais na doença, o foco agora é no indivíduo, nas suas escolhas, hábitos, estilos de vida, a educação, os incentivos corretos e uma rede conectada de apoio multidisciplinar me parece ser uma das chaves para uma nova saúde corporativa, né? Pensa comigo, o impacto que sua empresa ou empresa qualquer tem com a seguinte situação que pode se aproximar de muitas empresas brasileiras, né? Imagine que a cada 100 empregados, 90 deles têm 2 ou mais fatores de risco, né? 80% deles têm uma dieta gordurosa ou não consomem adequadamente frutas e vegetais, né? 75% dessa população não tomam um café da manhã adequado, não praticam atividade física suficiente, né? Algo em torno de 60%, admitem sentir um elevado nível de estresse, têm excesso de peso, passam a maior parte do dia e do trabalho sentados, né? Talvez metade deles tem 5 ou mais fatores de risco, metade deles também tem ansiedade, 45% tem pressão arterial elevada, asma, um desequilíbrio entre a vida pessoal e profissional, 20% com uma alta ingestão de cafeína, 10% fumantes, 10% também com nível de colesterol elevado, sem falar de depressão, de diabetes, problemas articulares, dores crônicas, cardiopatias, enfim. Traduza o impacto de tudo isso na sua empresa hoje e imagine no futuro. A saúde é, sem dúvida, um dos setores que mais podem se beneficiar do uso de novas tecnologias que emergiram nos últimos anos, né? Em especial, a telemedicina e a cobertura de medicamentos como instrumentos poderosos para a gestão de saúde populacional. No entanto, ainda convivemos com um modelo defasado, fragmentado e ineficiente. Saúde é uma necessidade eterna,
crescente e com demanda inesgotável, né? Equilibrar a equação da saúde é um desafio que não está resolvido em lugar nenhum do mundo. No Brasil, apenas um quarto da população possui planos de saúde e pelo menos 50 milhões de pessoas, de brasileiros, retiram do próprio bolso recursos para um diagnóstico, um tratamento, um controle de doença, né? Para não enfrentar a fila do SUS, né? E os demais dependem exclusivamente do SUS, né? E, por outro lado, mais da metade das pequenas e médias empresas, elas não dão planos de saúde para seus empregados, né? E as empresas que dão plano de saúde convivem hoje com um modelo defasado, com incentivos distorcidos, ineficiente, que desperdiça talvez 30% dos seus recursos em abusos, fraudes, né? A saúde corporativa, veja bem, tem o poder de transformar todo o mercado de saúde, toda a cadeia, pois é quem paga a conta, ou seja, empresas e os colaboradores vão fazer uma seleção natural dos modelos mais eficientes e que potencialize sua saúde corporativa, potencialize a racionalização do uso dos recursos e elevem as condições de saúde, bem-estar e produtividade dos seus empregados da sua empresa, né? Tudo isso se reflete naturalmente em resultado, pois a saúde dos colaboradores é sem dúvida um ativo estratégico e um grande diferencial competitivo. Nos últimos 2 anos, a gente assistiu uma entrada muito grande em novos players no mercado de saúde, né? Assistências, benefícios, clínicas populares, programas corporativos ofertados até por hospitais diretamente, né? Programas de descontos, cartões pré-pagos. Todos esses modelos, eles, de certa forma, eles estão à margem, mas complementam planos de saúde e, em muitas ocasiões, eles podem até ser um substituto natural para aquelas empresas que não conseguem pagar um plano de saúde no modelo que aí está. E todos esses modelos, de alguma maneira, retiram as pessoas que dependiam única e exclusivamente do SUS para chegar num diagnóstico precoce ou no controle de doença. O tamanho do mercado de saúde, ele aumentará com a simplificação das relações, né? E com a transformação dos modelos que aí estão, não só de planos de saúde, mas esses modelos de acesso, né? Mas eu queria citar aqui, até para a gente compreender melhor os desafios, que barreiras eu observo no contexto atual para fazer essa transição. Pois bem, o modelo assistencial, na prática, ele não está estabelecido nos planos de saúde, né? Toda assistência ela foi construída baseada na doença, na intervenção, e num processo de livre oferta e demanda, né? O fluxo dos beneficiários, dos empregados, dos seus dependentes, ele, na maior parte das vezes, ele é disperso e desorientado, né? Existe também um baixíssimo vínculo entre o médico, o paciente e as próprias operadoras de saúde, né? Nesse contexto, a prioridade sempre foi o acesso, né? Ou seja, uma rede aberta, né? E muitas vezes desqualificada, milhares de prestadores, né? de serviços dentro de uma mesma operadora, né? E dentro dessa rede, os incentivos muitas vezes desalinhados, né, entre pacientes, médicos, prestadores, operadoras, né? Critérios de qualidade divergentes, ou seja, o indivíduo escolhe um hospital por critérios como hotelaria, proximidade da residência, silêncio, as acomodações, enfim, não necessariamente ele enxerga
desfecho, ele enxerga a resolutividade, ele enxerga alguns indicadores que são importantes até para a própria proteção do indivíduo, né? Existe um baixo engajamento também de hospitais e médicos na coordenação de cuidados, ou seja, a assistência ela está toda fragmentada, né? E reflexo disso é que os custos com o plano de saúde ele cresce num ritmo 2 vezes maior do que a inflação normal, né? Ao longo de toda a cadeia existe um prejuízo operacional muito grande, né? Um processo de judicialização, insatisfação generalizada de usuários e médicos, né? Um despreparo para não só de planos de saúde, mas de todo o ecossistema, de adaptar o modelo ao envelhecimento populacional, né, que traz mais doenças crônicas, né. Também permeia todo esse contexto o uso indiscriminado de novas tecnologias, que muitas vezes a nova tecnologia ela não é um ofensor. O uso indiscriminado, o desequilíbrio de custo e benefício, quando você não tem um contexto protegido, acaba sendo. Soma-se a tudo isso o baixíssimo compartilhamento de informações, né? Ou seja, o setor não conversa, o setor não compartilha, né? E o usuário está dentro de um sistema completamente desconectado e desincronizado, né? Bom, corrigir um sistema vigente há décadas, com centenas de milhares de relações mal desenhadas, sem diálogo e operacionalmente desgastada, pode ser intransponível. O compartilhamento de informações tão necessária para a gestão da saúde populacional acaba sendo atrofiada por todo esse contexto. A construção de novos arranjos protegidos pelo equilíbrio entre todos os participantes na cadeia, seja ele indústrias, prestadores de serviços, intermediários, operadoras, pagadores, com incentivos alinhados em todo o processo para que o paciente esteja seguro, pode ser o único caminho para sanear as instituições de saúde. Ou seja, se o sistema já está colapsado, a tentativa de corrigir os arranjos atuais poderá ser fatal, ao invés de utilizar o pouco tempo que resta para criar uma saída. É disso que a saúde corporativa pode utilizar para a sua transformação. A adoção de novas tecnologias em saúde requer mecanismos mais inteligentes que garantam a incorporação sem seu uso indiscriminado, ou seja, sempre procurando um melhor custo-benefício, né? No mercado corporativo é muito comum a gente, para qualquer programa, qualquer fornecedor, a gente sempre está buscando qual é o ROI desse projeto, né? Eu acho que nunca esteve tão presente, mas recentemente a gente está incorporando a esse ROI o conceito de valor também, ou seja, não é só resultado, preço, custo, margem, o que sobra, o que eu invisto, o que eu recupero, né? Agora a gente tem que olhar o valor gerado para os indivíduos, gerado pelas pessoas, que muitas vezes são medidas não metrificadas e muitas vezes saem da conta, né? E é uma conta difícil, uma conta que cada vez mais o mercado corporativo vai ter que ganhar maturidade nessa equação, né? Vou falar um pouco agora sobre rede de prestadores de serviço, né? E é engraçado que nos últimos 30, 40 anos, né, as operadoras de saúde era quase que uma espécie de editora, né? Elas vendiam um livro grosso, né? O objetivo sempre foi transmitir segurança.
ofertando centenas de médicos, muitas vezes de uma mesma especialidade em uma única cidade, né? Mas a gente sabe que a quantidade não significa suficiência. Há dificuldades de agenda causada pela baixa remuneração e a limitação em reconhecer áreas de atuação e competências técnicas adequadas deixam os usuários mais inseguros do que se encontrasse um único profissional que o acolhesse e apresentasse uma, duas ou três opções que atendessem com segurança a sua necessidade, né? Daí que vem os conceitos de porta de entrada, de atenção primária, tudo que a gente está vendo surgir aí dentro de ofertas para o mercado corporativo, né? O modelo atual, baseado na doença e na livre demanda, ele pressupõe uma mudança por acolhimento, né? E não só de quem está precisando de intervenção, acolhimento dos saudáveis, né? E de forma proativa orientar os beneficiários sobre suas necessidades, conectando ponto a ponto, né? As pessoas com a melhor competência técnica para cada perfil de risco. Por exemplo, imagine que em uma ablação complexa, né, ou seja, um empregado da sua empresa que está com arritmia, controlando de forma medicamentosa há alguns anos, mas que chegou a hora de operar, talvez sairia mais barato para uma operadora pagar um médico particular fora da sua própria rede, um médico que cobre caro por os honorários, mas que já fez milhares de vezes cirurgias similares, do que pagar um baixo valor de honorário para um médico que levaria 2 ou 3 cirurgias para queimar todos os focos da arritmia, né? O profissional mais experiente poderia fazer em uma única sessão, diminuindo as complicações para o paciente, os riscos e evitando outras internações. Ou seja, a gente está entregando valor a um custo menor. Então, rede é um dos temas centrais que norteiam aí as escolhas do modelo, né? Um outro tema relevante para a saúde corporativa é uma espécie de onboarding, né? Como é que eu acolho, como é que eu dou as boas-vindas a esses colaboradores, né? Eu já falei que hoje a jornada do beneficiário ela é dispersa e desorientada, né? A saúde corporativa do futuro ela conseguirá acolher todos os empregados e até familiares constantemente, por WhatsApp, por chat, por vídeo, por app, por consultas presenciais ou mesmo visitas em casa, né? O objetivo desse onboarding é criar vínculo, confiança, além de manter um canal de relacionamento permanente e disponível 24 horas por dia, muitas vezes na palma da mão do usuário, né? Esse processo ele educa sobre saúde, ele educa sobre as expectativas, protocolos que devam ser respeitados por ambos os lados, né? Para que a experiência e a jornada seja exitosa. Neste processo, nesse onboard, se faz uma das funções básicas da gestão de saúde populacional, que é estratificar risco. Estratificando o risco da população e estabelecendo um modelo de servir para cada grupo de risco clusterizado, criando até um plano individual de cuidados, né? Ao final de todo esse processo, né, de acolhimento, estratificação, cada indivíduo terá uma linha de cuidados mapeada que passará a ser gerida e associada a essa gestão de linha de cuidado uma espécie de trilha educacional estabelecida, muito focada em mudança de hábito, em estilo de vida, né? Não dá para falar em saúde corporativa hoje sem comentar da telemedicina e da prescrição eletrônica, né? que são
são componentes que a gente esperou muito chegar no dia a dia das empresas, né? E estamos observando até muitas operadoras digitais nascendo, né, neste ano, considerando um cenário da legislação até provocada, antecipada talvez pela pandemia, né? Agora, de forma remota e digital, médicos podem diagnosticar, podem prescrever, né? E, ao mesmo tempo, ocorreu uma mudança cultural grande com as redes de farmácias, né? Simplificado por empresas como a E-Pharma, né? Que já operava benefício de medicamento no Brasil há mais de 20 anos, né? Grandes centros hospitalares e de diagnósticos já estão se preparando para aceitar prescrições eletrônicas, né? Isso vai permitir uma melhor gestão de protocolos e para o usuário uma forma mais simples e segura de seguir sua jornada, né? Mas é preciso ter cuidado. O sistema ele prescreve em excesso por não fazer adequadamente a atenção primária, né? É muito comum hoje, e sempre foi assim na realidade da saúde suplementar brasileira, o diagnóstico de doenças que nunca provocarão sintomas ou a morte de pacientes e também existe milhões de pessoas com sobremedicação. Existe a sobremedicação e a submedicação, né? A ideia da coordenação de cuidados, desse acolhimento, né, e dessa proximidade, talvez digital, é ajustar essas medidas, né? Operações com prescrições eletrônicas reguladas podem proteger seus beneficiários, proteger as pessoas, os empregados, de intervenções médicas inapropriadas. Nós, de forma geral, precisamos evitar converter pessoas em pacientes sem necessidade. Acho que é isso que essas novas tecnologias acabam nos ajudando, né? Um aspecto final que eu não poderia deixar de mencionar, que também está relacionado à telemedicina, é a atenção em casa, o home care. A gente sabe que o sistema brasileiro é hospitalocêntrico, ou seja, as pessoas procuram um hospital. E a gente observa boa parte, por exemplo, das pneumonias que seriam tratáveis em casa com medicamentos comprados em farmácia, eles acabam sendo tratadas dentro de hospitais, em estruturas mais onerosas e com mais riscos para os próprios beneficiários, né? A gente vê também quase 40% das prescrições médicas de medicamentos em pronto-socorro não sendo seguidas pelos beneficiários ao sair do pronto-socorro. Muitas vezes, esses mesmos beneficiários voltam para esse pronto-socorro 2, 3 dias depois, agravados pela própria doença, pela falta de adesão medicamentosa, né? É comum a gente ver idosos desidratados procurando hospitais quando poderiam receber tratamento em casa, né? O home care, nesta nova realidade, pode ser uma extensão do próprio hospital, servindo como um anteparo à hospitalização ou uma garantia de continuidade do tratamento, uma continuidade, uma alta segura, né? Reduzindo casos de reinternação e infecções desnecessárias em centros hospitalares, né? O mercado de home care, hoje pulverizado e com diversos problemas trabalhistas, tende a se consolidar e transformar seu modelo de incentivo, estimulando uma alta segura, né? O beneficiário ele pode ser monitorado constantemente por devices ou serviços de acompanhamento, né? E nesse contexto, como eu antecipei, telemedicina tem se tornado uma das chaves, né, de sucesso, assim como a cobertura de medicamento inteligente, né? Bom,
Eu percorri alguns temas aqui que eu julguei importantes e são temas que estão, de certa forma, transformando a saúde corporativa hoje, e espero que tenha despertado em vocês dúvidas que possam ser discutidas e compartilhadas conosco em algum momento breve. Um grande abraço para vocês. Até mais.